Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição a cara da crueldade. Revelados o rosto e o perfil do estuprador que atacava mulheres na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. Ele foi preso no litoral. Mudança boa para o bolso. Moradores de Gravataí não vão mais pagar pedágio para a capital. A fúria da natureza. Mais de 1.000 ovelhas mortas por causa do frio na fronteira. É a imagem desta quarta-feira. A onda de frio pegou de surpresa os tratadores dos animais no meio da tosa. E aí causou a morte de mais de 1.000 ovelhas no Rio Grande do Sul. E ainda, a chuvarada provoca alagamentos na região da Serra Gaúcha. Veja a força d'água dessa cachoeira. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. E nós começamos a Segunda Edição de hoje falando sobre as atrocidades que este homem cometeu aqui em Porto Alegre. Esse bandido atacava e estuprava mulheres entre 27 e 43 anos de idade no bairro Cidade Baixa, aqui na capital. Ele estava foragido e, somando todas as suas condenações, são mais de 100 anos de pena. Paulo César Neschel, de 51 anos, atacou duas mulheres. Uma delas era motorista de aplicativo e foi estuprada. Ele subtraiu seu veículo com o uso de uma arma de fogo e a levou até um local ermo, bastante afastado, onde ele então a estuprou dentro do veículo e tentou ainda levá-la para um local, na estrada do Rincão, para que ele continuasse o abuso sexual. O estuprador tem passagens pela polícia desde 1987. Somadas as condenações, são quase 100 anos de pena. Chama a nossa atenção como é que um indivíduo desse ainda pode progredir de regime, né? Nós estamos protocolando mais um pedido de prisão preventiva em um outro inquérito por roubo de veículo ali no DEIC, hoje ainda, para ver se esse indivíduo sai definitivamente do convívio da sociedade gaúcha, né? Os alvos do criminoso sempre foram mulheres com idade entre 27 e 43 anos, sozinhas nos carros. Os ataques ocorreram em estacionamentos de supermercados ou de hospitais, entre 11 da manhã e meio-dia. Que a gente possa também motivar, incentivar outras vítimas a procurarem ajuda, não só em relação a este criminoso, mas a outros crimes sexuais, porque muitos deles são estupradores em série. Qualquer nova denúncia pode ser feita para a Delegacia da Mulher pelo plantão 3288-2172 ou pelo WhatsApp da Polícia Civil. Anote aí, 984 18 78 14. 984 18 78 14. Gente, mais de 100 anos de condenação por estupro e o sujeito é beneficiado com uma saidinha. Faz o quê? Foge. No meio da fuga, muitas vezes comete novos crimes de estupro, assassinato e haja polícia para caçar o sujeito e prender de novo. O Estado gasta para investigar, perseguir, prender, soltar e aí o marginal foge e lá vai o Estado gastar dinheiro de novo, arriscar a vida dos policiais para prender de novo um bandido como esse, condenado a mais de 100 anos de prisão. Eu concordo com o que disse o Dr. Rafael Littke. Não é possível esse tipo de progressão de regime, que é o nome técnico, ou regressão de regime. Não pode um sujeito desse ser beneficiado com uma lei como essa. 100 anos! Eu sei que no Brasil não há pena de morte, eu sou contra, nem prisão perpétua. Mas nesse tipo de crime eu gostaria que o sujeito condenado com 100 anos ou mais de detenção cumprisse os 30 anos máximos de encarceramento, sem nenhum tipo de benefício. E outra coisa, passasse por castração química. Não é possível que um sujeito condenado várias vezes por estupro siga tendo a possibilidade de estuprar, fazer novas vítimas. E não é que eu não acredite que uma pessoa não possa ser reabilitada. É que, na minha visão, a índole desse tipo de marginal não vai mudar.
Estupradores não têm que ser beneficiados por saidinhas, progressão de regime. Isso é colocar em risco a vida das mulheres aqui fora, no nosso meio, onde elas merecem ser livres e andar livremente. Não é possível que isso continue se repetindo. A lei brasileira tem que ser revista. Ah, não, olha, tem um monte de gente falando que a solução não é o endurecimento das penas. É a visão de cada um. A minha visão é que esse tipo de crime, a pena tem que ser mais forte. Tem que se tirar uma pessoa como essa do convívio da sociedade. Não é possível que uma pessoa estupre, saia da cadeia, beneficiado por uma saidinha. Sempre, nesse caso da saidinha, eu me lembro de um outro caso. Eu me lembro da Susana Richthofen, que para mim é um deboche para a nossa sociedade, quando ela é beneficiada pela saidinha no Dia dos Pais e das Mães. É o tipo do caso. A saidinha é para beneficiar quem tem bom comportamento na cadeia e quem mostra algum tipo de reabilitação, mas não para simplesmente estar lá na lei, olha, chegou o momento dessa pessoa sair. Em alguns casos é um deboche. Nesse caso também, o que aconteceu? Fugiu. Fugiu, o que teve que fazer a polícia? Caçar ele de novo. Onde é que foi encontrado? No litoral. E aí vai polícia militar, vai polícia civil, investiga, persegue, prende. E aí começa todo o ciclo para fazer uma nova condenação de um marginal como esse, que logo, logo pode fugir, porque a lei não mudou, né? E vai beneficiar ele ali na frente. E, de novo, colocar em risco as mulheres da nossa sociedade. A partir da metade do ano que vem, os moradores de Gravataí não vão mais precisar pagar para se deslocarem da Freeway para Porto Alegre. As obras da nova praça de pedágio já estão em andamento. Uma reivindicação histórica de grande parte da população de Gravataí vai finalmente ser atendida. Os habitantes não vão mais pagar pedágio para ir à capital gaúcha, nem precisar desviar por dentro de Cachoeirinha. As obras do novo pedágio começaram 4 meses depois do previsto, mas a expectativa de início das operações continua a mesma, agosto de 2020. A praça de cobrança vai ser aqui no quilômetro 60, ou seja, depois da entrada de Gravataí para quem vem de Porto Alegre em direção ao litoral. Vai ser um impacto positivo. Grandes empresas que tem no nosso distrito industrial, esse pessoal realmente estão ficando aqui porque as moradias estão ficando muito seguras por causa dos condomínios. Com a mudança, a concessionária que administra o trecho calcula uma redução de 20% do tráfego de veículos no pedágio. Isso gera também uma redução da receita e não haverá alteração tarifária em razão dessa redução de tráfego pontualmente nessa praça. Mas o presidente do Sindilojas destaca que o fluxo da praça deve crescer ainda mais quando as obras na RS 118 ficarem prontas. O pessoal aqui da área de Canoas, Novo Hamburgo, esse pessoal todos vão passar e vão pagar o pedágio. Outra novidade é em Santo Antônio da Patrulha. A tarifa também cai pela metade, mas a cobrança se dará nos dois sentidos. Também essa obra também prevista para finalização em agosto de 2020. Maravilha, mas vamos lá, vamos deixar mais clara essa situação, né, o Bruna Osterman, porque é o seguinte, o sujeito não vai pagar para vir para Porto Alegre. Mas muita gente, Bruna, estava pensando o seguinte, com a RS 118, eu vou entrar na RS 118, vou driblar o pedágio, não vou pagar pedágio para a praia. Aí a CCR levou o pedágio para depois da 118. Ou seja, não vai se livrar, né? O pessoal de Gravataí que não vai pagar pedágio para Porto Alegre, Bruna, vai pagar 2 para a praia. Pagava 1 só, por exemplo, né? Felipe, na verdade eu acredito que para o pessoal de Gravataí realmente vai melhorar, porque tem muita gente que mora em Gravataí e trabalha em Porto Alegre e acaba pagando. Exatamente. Só que essa sacada, inclusive do presidente do Sindilojas sobre a RS 118, é que mostra que realmente não existe almoço grátis, né, Felipe? Eles iam reduzir ali o fluxo de carros por não pegar Gravataí, mas quando ficar pronta a 118 vai aumentar muito mais do que esses 20%, claro, né? E vale ressaltar, Felipe, que a CCR tem outras 5 praças de pedágio que estão sendo construídas aqui no Rio Grande do Sul, 4 na 386 e uma na 101, que fica lá em Três Cachoeiras, e a gente espera que eles mantenham esses preços
preços aí competitivos, né, dentro do que se espera para uma estrada, porque na 386, eu morei em Lajeado, o pedágio já chegou a R$28 lá em Marques de Souza. Isso a gente não quer, né? Esse pedágio de Marques de Souza era um escândalo. Esse é um escândalo. Era o mais caro do Brasil. Uma vergonha, né? O que tem que se ter? Estradas em boas condições, pedagiadas duplicadas, né? As estradas têm que ser melhoradas cada vez mais e preços justos. É possível fazer? É. Há várias estradas no Brasil onde o preço é muito justo, as estradas foram duplicadas, funcionam muito bem, as pessoas estão muito contentes e seguras trafegando naquelas estradas. É o que eu espero, por exemplo, que aconteça na BR-290, que a obra de duplicação não sai, por mim já teria privatizado a 290. Lá para a região sul, né? Exato, com a obrigação seguinte, olha, privatiza, cobra pedágio na 290 de novo, mas duplica a estrada. Aí o governo vai fazendo a obra lentamente. Não, passa para a iniciativa privada, preço justo e estradas duplicadas e seguras. Porque as estradas do Rio Grande do Sul, as não pedagiadas, são uma vergonha. Agora, Felipe, absurdo. O teste de fogo da CCR vai ser agora no verão, né? Porque eles entraram ali um pouco antes do carnaval, mas já tinha passado, bem dizer, o tempo de veraneio, que o carnaval foi em março. Agora, no verão, é que a gente vai ver se o trabalho deles vai atender a demanda, porque no verão ali a freeway, ó, lota, né? E deixa eu te dizer rapidinho um negócio sobre CCR, e até a CCR pode nos mandar uma nota explicando o que aconteceu na sexta-feira, que não era um feriado, né? Muita gente teve feriado em função de que os filhos não tinham aula na segunda. Eu, por exemplo, viajei para o litoral na sexta. O pedágio no litoral, o pedágio de Santo Antônio da Patrulha, o pedágio aqui de Gravataí também, estava muito lento. Parecia que eles não esperavam aquele fluxo maior na rodovia. Tinha que ter se preparado melhor. Até o novo pedágio vai ter mais cabines. Sim. Então, fica uma expectativa também para se preparar melhor, né, Felipe? Bom, Bruno, vamos falar de um outro assunto, para mim é a imagem do dia, né? Essa morte de mais de 1.000 ovelhas na fronteira oeste. As pessoas foram pegas de surpresa pela onda de frio, Bruna. Exatamente, Felipe. A gente diz que a natureza é implacável e ela é mesmo, né? Isso aí aconteceu por causa da mudança climática. No domingo, a temperatura chegou perto dos 40 graus lá na fronteira oeste. Na segunda-feira, os termômetros já caíram para 11 graus. Perceba a alteração da temperatura. Aí o que aconteceu devido ao vento? A sensação térmica ficou ainda mais baixa, chegou a 4 graus e aí as pobres ovelhinhas que já tinham passado pela tosa, porque os proprietários não acharam que a temperatura fosse mudar tanto, fosse cair tanto, já tinham começado a fazer a tosa das ovelhas. Só que aí depois de tirar a lã, elas ficaram, é claro, muito vulneráveis ao frio, pegaram pneumonia e aí mais de 1.000 animais morreram entre hoje e segunda-feira passada. Agora tem a situação, né, Bruna? A gente vê uma imagem realmente que é triste, né? Milhares de ovelhas mortas, né? E elas vão ser enterradas, porque afinal de contas sofreram com a pneumonia. Não pode, né, nesse momento aí, ser inclusive utilizada a carne dessa ovelha. Você que está ligando a TV agora. Para evitar que as bactérias se proliferem, elas precisam ser enterradas. De forma nenhuma elas podem virar alimento, né? Exatamente. Você que está vendo essa imagem agora, está ligando a TV agora, está vendo aí a imagem, na meu ver, a imagem triste do dia, a morte dessas ovelhas, e você vê o que aconteceu de pegar realmente de surpresa, porque não é uma propriedade rural em uma cidade. Exatamente. Foram várias propriedades rurais, várias cidades atingidas pela onda de frio e pegou todo mundo de surpresa. Os tratadores, produtores rurais não estavam preparados para aquela onda de frio, tosaram as ovelhas e levaram elas, infelizmente, à morte. As cidades onde houve essa perda grande de rebanho, principalmente foi Quaraí, Santana do Livramento, Rosário do Sul. E é claro que, além de ser muito triste, gera um prejuízo muito grande aí, né? Tanto para o proprietário quanto para os tratadores, né? Então é toda uma cadeia de uma situação muito ruim, de fato. Bom, Bruna, a gente falou da onda de frio, vamos lá. Essa forte chuva das últimas horas causa transtornos na serra. Exatamente. A gente tem imagens de como ficou o Parque de Águas Termais de Nova Prata. Ficou tudo embaixo d'água, olha só, Felipe, a força, né, a intensidade, aliás, dessa água. O Rio da Prata invadiu até as piscinas do local, que ficou completamente alagado. Esses vídeos foram feitos agora à tarde e por motivos óbvios o parque teve que ser interditado. Sim. Ali perto dessas piscinas, Felipe, também temos vídeos de duas cachoeiras que
que estão muito cheias, inclusive muito perigosas. Nas últimas 24 horas choveu 130 milímetros em Nova Prata e o esperado para o mês de outubro inteiro era 150. Nossa. Então, é praticamente tudo que se espera para um mês em um dia. E é claro que o impacto é muito forte, né? E aí o pessoal tem que ter muita atenção para manter a distância dessas águas, assim, que ficam mais violentas, né, com maior volume, né? Sim, essas corredeiras aí são corredeiras perigosas nesse sentido, né? Porque essa água aí não é, essas cachoeiras não são com essa velocidade, com essa força, né? E realmente aí leva perigo para as pessoas que estão naquela região, que moram nas proximidades, né, que são ribeirinhos ali, podem ter problemas nas próximas horas. Agora é muita chuva, hein? Se o esperado era 150 milímetros, já choveu 130 em menos de 24 horas, realmente pegou de surpresa a todo mundo, inclusive o pessoal de um parque de águas que está preparado, nesse caso, né, para trabalhar essa situação, né? Ali há dicas de contenção, há toda uma situação e mesmo assim foi vencido todo aquele esquema deles ali. A gente viu que as piscinas estão cheias. Há um problema realmente, agora vai ter que fazer uma limpeza grande ali. A chuvarada causa prejuízo para todo tipo de negócio, né, empreendimento, enfim. Felipe, além da chuvarada em todo o estado, também teve registro de granizo em 2 cidades da região norte, Soledade e Marau. E aí vocês pensam, será que a chuva vai parar? Por enquanto não. Aliás, pode acontecer de termos mais temporais. Por quê? Teremos um ingresso de ar quente, úmido e instável aqui no Rio Grande do Sul. Aí as temperaturas vão aumentar, aliás, podendo alcançar 30 graus em algumas regiões, como a noroeste. E aí, com isso, tempo muito quente e uma frente fria, que é a chuva, pode causar temporal. E aí, com direito a chuva muito intensa, vendaval, granizos e raios. Mesma situação acontece em Porto Alegre e região metropolitana na quinta-feira, com chance de temporais por aqui durante a tarde. E na sexta é que essa instabilidade vai diminuindo aos poucos, com apenas algumas chances, assim, de umas chuvicas, sabe? Aí no fim de semana, o ar frio e seco começa a tomar conta do estado. A gente vê ali que vai ser um dia com nuvens, um pouco nublado, mas já sem previsão de chuva. As temperaturas é que vão ficar um pouco mais baixas para essa época do ano, ali como dá para ver, mínimas de 16 e 14, Felipe. Obrigado, Bruna. E a gente volta em instantes com informações sobre a greve dos servidores da saúde em Porto Alegre. 10 postos não funcionaram nesta quarta-feira. Em instantes, todas as informações e os prejuízos causados à população pela greve do IMESF. Ficou ainda melhor curtir a Serra do Rio Grande do Sul. Vem aí Natal Luz, vem aí muita atração na Serra, hein? Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é na ERS 115 em Gramado, que tem muito movimento. Com um investimento de 5 milhões de reais, a rodovia agora conta com uma terceira faixa do quilômetro 25 ao 37, deixando o trânsito mais fluido para quem sobe em direção à serra. Também foram realizadas melhorias na entrada do bairro Três Pinheiros. O acesso ganhou um alargamento de pista, garantindo muito mais segurança a todos nós motoristas que circulamos pela rodovia. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e ambulância. EGR, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Recomeçou hoje mais uma greve dos funcionários da saúde da família aqui em Porto Alegre. Bruna Osterman. Impasse entre os funcionários e prefeitura dá no quê, Felipe? População afetada, aliás, dessa vez se calcula aí 70 mil moradores de Porto Alegre afetados com essa paralisação. 10 postos de saúde de Porto Alegre ficaram fechados hoje e outros 3 tiveram atendimento restrito. Lembrando que as unidades fechadas hoje não necessariamente estarão fechadas amanhã. Por isso, a orientação para quem precisa de atendimento é ligar antes de ir para o posto para saber se está ou não funcionando. A greve deve seguir até sexta-feira e é um protesto dos trabalhadores do Instituto Municipal de Estratégia da Saúde, que vai ser extinto nos próximos dias por determinação da Justiça. E 1.800 empregados aí devem ser demitidos pela Prefeitura, Felipe. Exatamente, né? A determinação do Supremo Tribunal Federal, depois de todo o Judiciário analisar o caso, chegar no Supremo e o Supremo dizer que tem irregularidade, tem que fechar o IMESF e a Prefeitura tem que cumprir com isso, senão o prefeito é que vai sofrer processo. Está certo, Marquesan, nessa questão. Obrigado, Bruna. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo.
Antes de encerrar, você que tem alguma informação ou denúncia para fazer ao SBT, pode fazer ela na página do SBT Rio Grande do Sul no Facebook. Acesse facebook.com/SBTRS oficial, tá certo? Uma ótima noite a você. Muito obrigado pela sua audiência. Mais notícias locais amanhã às 11h40 com o André Har. Na sequência tem o SBT Esporte. Fique agora com o SBT Brasil, as notícias do país e do mundo. Tchau!